Vamos montar, então, o nosso próximo circuito eletropneumático. Vamos montar mais um. Como se a gente tivesse, por exemplo, vamos supor que a gente tenha uma linha e que a gente precisaria ter dois botões diferentes nessa linha. Vamos supor que é uma esteira ou algum pistão que ele vai precisar rodar e eu quero acionar ele no começo e no final da linha. Então eu poderia adicionar um segundo botão aqui também para fazer o fechamento desse sistema elétrico. Então eu consigo puxar um segundo botão aqui no lado e fazer essa conexão aqui também, ó. Tá? Então, o botão 1 poderia ficar, digamos, no começo. Se a gente for levar em consideração uma caldeira, poderia ficar, digamos, no começo da parte da alimentação, e o botão 2 seria na parte do final da alimentação da caldeira. Por exemplo, se tivessem dois operadores, se cada um deles pudesse comandar de pontos diferentes ali ao mesmo sistema. Então, se eu for executar aqui, se eu clicar no botão 1, ele vai mandar o acionamento para frente. E se eu clicar no botão 2, ele também vai mandar o acionamento. Por quê? O que a gente tem que pensar num diagrama elétrico é o seguinte: desde que eu tenha um fio inteiro que vá do 0 volts até o 24 volts e passe pelo meio da minha solenoide, que é o Y1, ele vai acionar, tá? Então, independente se esse fio faz uma volta lá no final ou se ele vai direto, retinho, ele está passando uma corrente do 0 volts até o 24 volts, ele vai fazer o acionamento, tá? É aquele princípio elétrico. Eu não entendo tanto assim de elétrica, tá? Na verdade, a minha parte elétrica é bem fraca, mas é mais ou menos aquele negocinho que se você segurar os dois fiozinhos da choque, basicamente é como se você estivesse segurando o 0 volts e o 24 volts, tá? Você vai estar fechando a conexão entre os dois, porque o teu corpo vai estar fazendo o meio termo entre os dois ali. Então aqui quando a gente aperta o botão, basicamente ele fecha a conexão. Ó, não sei se vocês repararam na animação que ele faz ali, mas aquela alavanquinha, ela joga para o lado e ela entra em contato, os dois fios ali, então daí ele vai passar e vai alimentar o sistema, tá? Vamos montar um segundo diagrama, como se a gente tivesse, por exemplo, a ida e a volta comandada por solenoide. Então deixa eu parar a execução aqui e vamos montar agora um segundo diagrama da mesma forma. Vamos pegar lá o cilindro de duplação. Mesmo esquema, temos que montar um diagrama elétrico e temos que montar um diagrama pneumático. Então vamos montar o pneumático primeiro. Compressor e kit lubrifio. A válvula 5 duas vias que vai fazer o comando do nosso cilindro. E vamos pegar as válvulas reguladoras de pressão lá embaixo. A gente rotaciona ele aqui. Aí vamos supor que a gente não tenha um retorno por mola dessa vez. Vamos supor que a nossa conexão da nossa válvula aqui seja com duplo acionamento elétrico agora, com dupla solenoide que a gente fala. Então nós temos aqui uma válvula com dupla solenoide. Nós vamos ter que chamar cada uma dessas solenoides de uma coisa. Então geralmente a gente vai indo na sequência, tá? A gente vai ter a solenoide 1, que vai ser a Y1, a gente vai ter a solenoide 2, que vai ser a Y2. Então, nesse caso, a solenoide da esquerda vai fazer o avanço do cilindro, a solenoide da direita vai fazer o retorno do nosso cilindro. Então, a gente vai montar o diagrama elétrico da mesma forma. Então, a primeira coisa que a gente tem que pegar, nós temos que ir lá e pegar a fonte de alimentação. Então, o 0 volts e o 24 volts.
Se o 0 ou o 24 fica em cima ou fica embaixo, literalmente não faz muita diferença, tá? A gente só tem que a gente tem que saber na hora da montagem que a gente não pode ligar os dois no 0, por exemplo, né? Tem que ser sempre um é como se fosse o negativo e o positivo, tá? Só que daí no caso é o neutro e o positivo nesse caso. Então ele sai do 0, que é a posição neutra, e ele vai para o positivo para poder fechar ali a corrente. Vamos ter que adicionar aqui então agora vamos ter que adicionar agora as duas solenoides, né? Então nós vamos ter a solenoide Y1 no nosso diagrama elétrico e nós vamos ter que ter a solenoide aqui também Y2. Nós podemos fazer a parte da conexão aqui já de baixo, se nós quisermos. E daí nós podemos adicionar também o nosso botão aqui, o push button, e nós vamos ter que adicionar um botão para cada uma dessas solenoides que nós temos aqui. Então nós vamos adicionar um botão para solenoide 1, um botão para solenoide 2. Então esse é o PB1 e o PB2. Essa nomenclatura pode variar um pouco, tá? Essa parte de chamar ele de PB ou de chamar de Y, mas geralmente é essa nomenclatura que eu vi nos sistemas que eu trabalhei já dessa parte. Dependendo do lugar, às vezes ele pode ter uma nomenclatura, mas é só o nome que muda. A parte do componente é a mesma, tá? Como que vai funcionar esse nosso diagrama aqui agora? Quando nós mandamos executar, a válvula está na posição inicial dela aqui, as 5 vias. Então sai o ar do compressor, vai para ela está normalmente recuada. No momento em que nós apertamos o botão da esquerda, ela vai acionar a solenoide e vai fazer com que o cilindro avance. Como o retorno dela não é por mola, dessa vez ela vai ficar naquela posição até que a gente mande com que ela volte para a posição original. Então, quando a gente apertar o botão da direita, isso vai fechar o contato por dentro da solenoide 2, tá? E vai fazer com que o cilindro retorne também. Ó. Então, notem que quando eu aperto o botão 1, ele passa eletricidade pela solenoide 1, mas ele não está passando pela solenoide 2. Isso faz com que a válvula mude de posição e o cilindro consiga avançar. Quando eu aperto o segundo botão, é o inverso. Ele passa pela solenoide 2, ele gera o campo magnético da solenoide 2, muda a posição da válvula e ela avança. Então, na solenoide, eu não preciso necessariamente ficar apertando, tá? No caso do outro sistema que a gente tinha, o anterior, que era retorno por mola, eu precisava ficar segurando o botão para ele avançar. Por quê? Porque a solenoide ela só faz a mudança de posição de válvula. Então, ela não vai dizer se vai passar a hora ou não. Ela só vai escolher direita ou esquerda. Aqui, por exemplo, está na esquerda. Quero que vá para a direita. É só eu apertar o botão. Ó, mudou para a direita aqui. Quero que vá para a esquerda. Eu aperto o botão aqui. Se vai passar ar ou não, depende do meu diagrama pneumático, tá? Às vezes, dependendo do sistema, nós podemos ter uma parte do comando que seja pneumático e uma parte do comando que seja elétrico. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte também, porque às vezes os fins de curso pode acabar meio que confundindo um pouco a tua cabeça, tá? Mas basicamente a solenoide ela vai fazer a mudança da posição da válvula. Então é esquerda ou direita. Tranquilo, gurizada? Essa parte do sistema aqui tá fácil também? Tá tranquilo, professor? Beleza. Vamos utilizar agora, nós temos alguns outros tipos de botões aqui também que a gente consegue utilizar. Um outro tipo de botão que a gente tem é, na verdade, um botão de mudança de sentido. Ele é como se fosse um T, digamos assim.
que eu seleciono quando que eu quero utilizar ele. Esse botão aqui, basicamente, se eu for rotacionar ele aqui, ó, ele vai entrar a energia pela conexão 1, ele já vai deixar sair energia pela conexão 2, e no momento que eu aperto ele, ele vai mudar para a conexão 4. Então vamos supor que eu queira deixar uma válvula ali com a solenoide dupla, mas que eu não queira 2 botões, mas sim que quando eu apertar o cilindro avance e quando eu soltar o cilindro retorne. Então eu vou excluir esses 2 botões aqui e vamos arrumar ela aqui. Então, normalmente ele vai vir e vai passar energia. Aí ele vai deixar com que passe livremente pela solenoide 2. E quando eu apertar o botão, ele vai vir pela solenoide 1. Esse aqui também vai ser o nosso push button. Então esse daqui é um botão de caminho. Sabe aqueles, não sei se vocês lembram, daqueles acionamentos geralmente de trilho de trem, que você tem uma alavanca que ele muda se o trem vai ir para o trilho da esquerda ou para o trilho da direita? Esse botão ele faz mais ou menos esse passo. Então, ó, vocês notem que eu só energizei o sistema e ele já está com o sistema fechado. Ó. Então a solenoide 2 já está atuada, porque aqui ele já tem um circuito fechado. No momento que eu aperto o botão, ele troca, né? Ele fecha do lado esquerdo, fecha a conexão 4, e ele abre do lado direito, que é a conexão 2. Tá? Então ele energiza a primeira solenoide, no momento que eu solto ele volta à posição inicial. E isso funciona com alguns outros botões também. Então nós temos alguns tipos de botão, tá? Nós temos botão simples, que ele é normalmente aberto, ou seja, normalmente ele não está passando energia. No momento que eu aperto, vai começar a passar. Nós temos botão de simples, que ele vai ser normalmente fechado, ou seja, quando eu aperto, ele vai abrir. Esse tipo de botão geralmente é utilizado como botão de emergência, tá? Como assim? Vamos supor que eu tenha, por exemplo, aquele sistema que a gente estava antes aqui, de acionamento. E eu apertei o botão para acionar a solenoide 1 e eu vi que eu fiz cagada. Tinha alguém que estava com a mão embaixo do pistão, por exemplo. Mas o pistão estava indo devagarinho. Então, eu arrumei ele aqui, apertei sem querer, aí eu venho e consigo, por exemplo, acionar ele para que ele abra e não deixe passar aquela conexão ali, tá? Então ele serve geralmente como botão de emergência, ó. Quando eu aperto ele, ele vai estar aberto e ele não vai deixar passar o sistema. Então, tem botões, esses são os botões simples, né? E tem o que a gente chama de botão de detenção. Botão de detenção é como se fosse aquele botão com trava que a gente teria no nosso sistema pneumático. É quando se eu tivesse aquela... Lembram daquela travinha? Ó, ele tem o normal e ele tem o com trava, né? Ó, o normal, eu apertei, na hora que eu soltei, ele volta. E esse que tem o Vzinho, eu apertei, ele só vai soltar na hora que eu for lá e apertar de novo, né? Aqui eu tenho um sistema meio parecido, tá? No caso, ele tem... Não sei se vai dar para enxergar bem, deixa eu aproximar aqui, para vocês verem. Ó, ele tem um Vzinho ali, ó, também, ó, certo? Então, esses que não tem o Vzinho, ele só vai funcionar na hora que eu estiver segurando. E o que tem o Vzinho, quando eu aperto, ele está acionado. Então, por exemplo, vamos arrumar esse com o V aqui. Ó, é o nosso botão de emergência. Foi lá, alguém bateu a emergência ali. Ó, eu fui lá, bati a emergência. A emergência está acionada. Não importa se eu apertar os outros botões, ó, ele não vai fechar o contato, porque ele já está acionado. Só na hora que eu for lá, desacionar a emergência,
né? Então ele fechou de volta. E aí sim, ele vai conseguir fazer com que o nosso sistema vá para frente. Então nós temos botões que são normalmente abertos, como esse daqui, e temos botões que são normalmente fechados, como esse daqui. Além disso, eles podem ser com trava, né? Ou podem ser sem trava, que é só um botão de pulso que a gente fala. Tranquilo? Além disso, daí a gente tem os botões de mudança de fluxo também, que foi esse último que eu mostrei para vocês. A gente também tem botões dessa forma com trava, tá? Então, se eu quiser, eu aperto, ele recua, eu solto, ele volta. Também funciona. Ó, no caso da outra que eu estava fazendo ali com vocês, eu estava com um que era sem trava, né? Então, quando eu apertava, por exemplo, ele acionava, mas quando eu soltava, ele já vinha automático. Aqui não. Aqui eu tenho que apertar, ele vai acionar, mas ó, eu já não estou mais segurando o botão. O botão travou de forma automática. Na hora que eu solto ele, ou seja, eu aperto de novo, é que o nosso sistema vai voltar. Então a parte dos botões aqui é meio parecida. A única diferença é que eu tenho que tomar cuidado se o botão já está acionado ou se o botão não está acionado, tá? Se ele está aberto ou se ele está fechado na hora que eu vou fazer aquela partezinha ali da nossa montagem. Tranquilo até aqui também, gurizada? Acredito que por enquanto é só os botões aqui, também não tenho muitos segredos, né? Vamos supor agora que eu queira arrumar um fim de curso nesse nosso sistema. Então vamos pegar um sistema novo aqui e vamos fazer como se a gente fosse arrumar um fim de curso. Então, mesma coisa. Vamos pegar o cilindro de duplação, vamos pegar compressor kit lubrifil, vamos pegar as 5 duas vias e as válvulas reguladoras de fluxo. Aqui e aqui. Geralmente, quando nós tínhamos os fins de curso, a gente arrumava ali o tal do A0 e A1, certo? Nesse caso aqui, a gente vai fazer como se a gente apertasse um botão, ele pegasse no final, quando ele chegasse no final, ele pega no fim de curso e ele retorna, tá? Como se ele tivesse só o fim de curso lá no final mesmo. Então a gente vai, esse aqui como se fosse nosso cilindro A, nós vamos adicionar aqui então nos Actuing Labels, vamos adicionar o A1, que vai estar na posição 100, que é a posição do final. Aqui e aqui. Da mesma forma, nós vamos deixar essa nossa válvula com uma dupla solenoide. Então aqui nós vamos deixar solenoide na esquerda e solenoide na direita. Agora nós vamos fazer o circuito elétrico. Então nós vamos precisar do 0 volts e do 24 volts. Nós vamos precisar do nossa válvula solenoide da esquerda e nossa válvula solenoide da direita. Elas vão ser a válvula Y1 e a válvula Y2. A válvula Y1, que é da esquerda, a gente pode arrumar com um botão de pulso, igual a gente deixou antes, né? Apertou o botão, a nossa válvula vai acionar. Então, o botão de pulso 1 vai acionar a válvula solenoide aqui e aqui. A válvula solenoide 2, a gente quer que ela acione só no momento em que ela bater no A1, que é o fim de curso que está lá no final. Então, a gente precisa adicionar aqui o fim de curso. Deixa eu achar aonde que ele está agora. Acho que, se não me engano, se eu puxar um botão e dar 2 cliques, ou não. Propriedades. Tá, eu tenho que me lembrar como que eu arrumo um fim de curso no elétrico aqui. Só um momentinho. Como que eu transformo ele. É aqui, ó.
Mic Switch. Embaixo dos botões, ele tem o General Switches aqui embaixo, que também tem um aqui, ó, Make Switch, Break Switch e Changeover, que é um aberto, um fechado e um de mudança de sentido. A gente vai pegar um aberto, né, que ele tá normalmente ele vai estar aberto, e daí só na hora que ele bater no final de curso é que a gente vai mudar. A diferença é que a gente vai dar 2 cliques e ele vai ser um Switch with Row. Ou seja, ele é como se fosse um interruptor com uma bolinha, que é aquele contador ali, o fim de curso elétrico, tá? É só essa bolinha aqui na ponta que ele tem. Tá? Para passar o contato, tá? Tem alguns modelos, basicamente, tem esse com gatilho e tudo mais, mas basicamente é isso daqui. Então, quando ele estiver aqui, a gente vai deixar como Switch with Row, que é a segunda opção ali, e a gente dá um OK. Vê que ele mudou para uma bolinha aqui também. E a gente vai dar 2 cliques nele e vai dar o label ali de A1, que é a bolinha que vai estar no final desse nosso cilindro aqui, tá? E vamos fazer a ligação dela aqui também. Quando a gente fizer a simulação, basicamente, a gente aperta o botão, ele vai até lá no final. Quando ele bate no A1, ele já fecha o contato e ele retorna. Então, da mesma forma que um fim de curso pneumático funciona, ele vai funcionar um fim de curso elétrico. A única coisa é que eu não vou ter, digamos, aquela 3 vias que vai vir aqui e jogar o ar na solenoide. Ele vai dar um impulso elétrico que vai passar aqui. No momento que ele passou a eletricidade pela solenoide, ele já mudou a posição da válvula aqui também. Então, apertei o botão, foi até lá no final, só deu o impulso elétrico aqui. Como ele deu o impulso, já mandou voltar. Ele já parou aquele impulso elétrico do lado direito também. E ele já cortou o sinal elétrico e ele já retornou até a posição original. Ele vai ficar lá só se eu continuar apertando o botão, né? Então, por exemplo, aqui ele fez um circuito fechado com os dois. Então, só no momento que eu soltar o botão é que ele vai retornar. Tranquilo aqui também, gurizada? Não tem muita diferença da parte do sistema pneumático também. É só porque a gente tem que agora ficar com o olho meio dividido entre as duas partes do diagrama, para a gente saber. Basicamente, o que a gente vai fazer agora na parte pneumática vai ser só montar as 5 vias de cada um dos cilindros. E daí na parte elétrica, a gente vai montar toda essa parte da lógica de comando daí deles depois.